No capítulo 10, a gente vai falar sobre arquivos, a maneira como a gente vai salvar em disco as informações que nós manipulamos nos nossos programas. Tudo bem? E o nosso capítulo surpresa é porque nós estamos planejando aqui um trabalho de simulação com prototipagem, né, no ambiente de simulação para Arduino. Eles utilizam nesse ambiente uma linguagem muito parecida com C, né? A gente pode dizer que é C, tem algumas particularidades, mas é muito parecido, e a gente vai trabalhar alguns protótipos em C. A gente não tem a oportunidade de fazer a parte prática, mas os simuladores são muito interessantes, são muito precisos, e a gente consegue desenvolver bem os nossos primeiros protótipos. A gente não tem uma referência bibliográfica extensa, porque a internet tem muito conteúdo em C disponível na internet. Então, para a gente poder concentrar num texto único, né, para ficar mais fácil, eu escolhi aqui o livro da professora Viviane, Treinamento em Linguagem C, está na segunda edição. Ela compila os principais conceitos de linguagem C e desenvolvimento de programação, né? Nesse livro ele é bem interessante, bem simples, né, de linguagem direta e com alguns exercícios que vão ajudar a gente. A internet está cheia de exemplos, aí, apostilas, listas de exercício, fóruns, é muito fácil. C, também por ser uma linguagem muito antiga, é uma das linguagens que mais tem código desenvolvido em operação, né, sistemas operacionais, programas, aplicativos feitos em C. Muitas das linguagens que a gente tem hoje também são feitas em linguagem C, então não falta material para a gente estudar. Tá certo? Então, entrando um pouco aqui na parte de linguagem de introdução à programação, a gente vai começar um pouco sobre algoritmos, né, o histórico e as principais características da linguagem, diferença entre compiladores e interpretadores, a estrutura básica de um programa em C, algumas palavras-chave, vamos trabalhar a questão de como C estrutura seus códigos, vamos ver os tipos de dados, os identificadores, constantes e variáveis e algumas funções iniciais para a gente desenvolver os nossos primeiros programas. Bom, o que é um algoritmo, né? Então, na verdade, para a gente poder resolver nossos problemas, a gente precisa trabalhar problemas complexos em soluções mais simples, e a gente consegue quebrar ou subdividir esses problemas mais complicados, né? Essas situações do cotidiano mais complexas, a gente consegue subdividi-los em pequenas tarefas. E a gente precisa elencar essas tarefas, organizar essas tarefas numa sequência lógica, de tal maneira que ao final dessa sequência, que a gente espera que esse final ele aconteça num tempo finito, né, a gente consiga ter o problema solucionado. Então, uma definição formal do Knut para algoritmo é que é um conjunto finito de regras que provê uma sequência de operações para resolver um tipo de problema específico. Tem um conjunto de outras definições, eu aconselho que vocês deem uma olhada nessas definições, é bem interessante. Bom, em termos de linguagem de programação, esses programas, né, a gente consegue traduzir de lógica de programação, e a gente tem uma série de ferramentas para a gente expressar a sequência de ações para a gente resolver um problema. A gente consegue depois traduzir para o que a gente chama de programas de computador, e aí a gente vai precisar utilizar uma linguagem que tem todas as regras, assim como a língua portuguesa, o inglês, o francês, o espanhol, o alemão, tem a sua sintaxe. As linguagens de programação também têm, e a gente precisa respeitá-las. Na prática, então, os programas tornam-se um conjunto de instruções que são executados pelo processador em uma sequência determinada pelo algoritmo que você desenvolveu. Bom, mas uma grande questão aí que a gente enfrenta, que já foi resolvida aí na década de 50, 60, né, quando a gente estruturou o conceito dos computadores modernos, é que para representar as informações em baixo nível, né, no nível dos circuitos, eu vou utilizar uma notação que nós chamamos de notação binária, porque ele trabalha apenas com 2 símbolos. Então tem um exemplo aí da Matrix, né, em que a gente consegue simular um ambiente muito complexo utilizando essa sequência de números 1 e 0, que é a maneira como a gente consegue representar informações lá no nível dos circuitos, dos computadores.
Bom, e como é que a gente vai fazer isso? Para a gente entender um pouquinho melhor como é que essas instruções são executadas, a gente tem que descer um pouquinho na parte da composição dos circuitos dos computadores. Então, na década de 50, ali quando a gente estava largando as válvulas dos computadores, né, com o advento do transistor, ah, naquela época, antes dos transistores, nas válvulas, os computadores eles eram programados através do chaveamento de circuitos. Então, você selecionava os circuitos através de cabos. Essa a programação era feita dessa forma. Posteriormente, com a chegada dos transistores, os circuitos ficaram mais complexos, ficaram mais reduzidos e as operações, as instruções que compunham, né, aquele processador, eles passam a ser identificados através de uma sequência binária. Então, nós tínhamos um espaço de armazenamento, né, tipicamente conhecidos como registradores, e que tinha um endereçamento que era organizado através de uma sequência de uns e zeros, né, e as operações também eram identificadas através de uma sequência de zeros e uns. Deu-se o nome dessa composição, dessa identificação das instruções através de uma sequência de zeros e uns de linguagem de máquina. Então, até hoje nós chamamos essas instruções de linguagem de máquina e depende, ela está relacionada ao modo como os processadores são construídos. Claro, programar numa linguagem como essa não é fácil, né? Não era fácil de jeito nenhum. Então você imagina, as instruções elas recebiam o nome de opcode, né? Um código de operação, e ainda tinham que saber identificar através dessa sequência binária o espaço de armazenamento. Bom, posteriormente surgiu o que nós chamamos de linguagem assembly, que atribuía a essa sequência binária, né, facilitava um pouco mais, porque atribuía a essa sequência binária um mnemônico. Era uma instrução que ela se associava a palavra, né, a uma palavra que identificava de forma genérica aquela operação. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer a adição de um determinado valor a um registrador, eu usava a palavra ADD, que significava, depois seria traduzido para uma sequência de bits, uma sequência de uns e zeros. Bom, essa era uma maneira que ficou um pouquinho mais fácil, mas ainda era bastante trabalhosa a atividade de programação. Hoje em dia, nos cursos de computação, a gente tem a possibilidade de aprender um pouco sobre linguagem assembly nos cursos de arquitetura de computadores, né? Arquitetura e organização de computadores. Então, não mais era do que a gente utilizava uma linguagem de montagem, havia um programa chamado Assembler, que a gente organizava sequencialmente essas instruções e que transformava posteriormente em linguagem de máquina. Aqui tem um exemplo para a gente ter uma ideia de um processador Intel, né, dessa linha PC que a gente tem em casa, né? E aí a gente tem a sequência de valores binários, onde eu tenho um registrador, o endereço de um registrador aqui e o endereço de uma operação. Essa operação aqui, em linguagem assembly, seria move a L o valor 61 em hexadecimal, ou seja, eu estou movendo para o registrador, para a parte alta, para a parte baixa do registrador A, o valor 61. Né? Então, fica bem mais fácil você programar com assembly do que com linguagem de máquina, mas ainda está longe de a gente conseguir ser produtivo, né? Programando com assembly. A gente precisa de coisas um pouquinho mais sofisticadas, né? Que facilite a resolução dos nossos problemas, e aí vem o que a gente chama das linguagens de alto nível, que nós vamos falar mais para frente. Bom, a linguagem assembly ela está relacionada diretamente à linguagem de montagem, ela está relacionada com os processadores. E tem dois conceitos importantes aqui que a gente precisa conversar, que é o que a gente chama de arquitetura de computadores e organização de computadores. Então, quando você faz uma evolução, quando você observa a evolução de uma família de computadores, de processadores sobretudo, você percebe que os programas eles não precisam ser modificados quando você compra um processador mais novo, que
acontece é que novas instruções, à medida que os processadores vão evoluindo, novas instruções são inseridas, né? Novos circuitos são inseridos, alguns circuitos são modificados, se tornam mais rápidos, mas eles mantêm a relação de identificação daquela sequência binária original e daquela instrução assembly original, porque os programas precisam continuar funcionando. A gente chama isso de retrocompatibilidade. Então, essa família de instruções, de códigos, essa família ela muda muito pouco com o passar do tempo, porque elas precisam manter a sequência, esse conjunto de instruções, para que os programas que a gente desenvolve eles possam continuar funcionando. No que diz respeito ao conceito de organização de computadores, aí a gente está conversando sobre a maneira como essas instruções são implementadas em hardware. E aí a gente tem uma corrida tecnológica, né? Realmente a busca por desempenho, a busca por reduzir o consumo, a busca por reduzir o aquecimento, né? Que é um impeditivo tecnológico para que a velocidade dos processadores ela continue aumentando em velocidade. Então isso está relacionado com o conceito de organização de computadores, que é o modo como a gente implementa efetivamente as instruções nos circuitos. Bom, um outro conceito interessante que a gente vai conversar muito sobre essa nossa jornada é aquela questão do que é uma linguagem de baixo nível e uma linguagem de alto nível. Então, nesse contexto, a gente vai entender que é sempre uma linguagem de baixo nível porque ela se aproxima muito das instruções de código de máquina, né? E aí a gente tem um conjunto, sobretudo para a gente poder melhorar a produtividade dos programadores, a gente tem um conjunto de linguagens de alto nível que a gente vai lançar mão para resolver os nossos problemas. A linguagem em si que a gente está utilizando como ferramenta desse curso é uma linguagem considerada de alto nível, com algumas características bem interessantes que a gente vai observar mais para frente. Dentre as características da linguagem de alto nível, a gente percebe que elas são independentes do processador, ou seja, eu posso fazer meu programa e eu posso compilar em vários ambientes diferentes, em vários processadores diferentes, né? Transformando esse código-fonte de alto nível para uma linguagem de máquina daquele processador. E aí a gente tem as linguagens modernas, elas disponibilizam um conjunto muito grande de compiladores para vários tipos de sistemas operacionais e para vários tipos de processador também. Bom, as linguagens de alto nível também possuem instruções mais complexas, a gente consegue fazer mais coisas, resolver mais problemas e de uma forma mais inteligível, de uma forma compreensível, que a gente consegue obter uma produtividade bem interessante, né? Que nem sempre correspondem diretamente às instruções de máquina. Na grande maioria das vezes a gente tem que converter as instruções de linguagem de alto nível em outras instruções até que elas sejam finalmente convertidas em instruções da máquina, né? Então mais próximas inclusive da linguagem humana. No caso de C, a gente vai ver que as instruções elas estão ligadas a palavras da língua inglesa, né? C nasceu nos Estados Unidos.